irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia! Nós cremos no Deus da provisão, amém? Podeis assentar um momento, aleluia, Jesus. Nós vamos estar aqui lendo a palavra do Senhor para os dízimos e as ofertas, aleluia. Eu quero ler aqui um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1 em diante. Vou ler aqui, a minha Bíblia é a linguagem de hoje, então vai estar um pouco diferente, às vezes, de algumas traduções. Mas a palavra do Senhor diz assim: Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito na igreja da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições porque têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e ainda mais. E com toda a boa vontade, pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judeia. E eles insistiram nisso. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor. E depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse a ajudar e ajudasse vocês e completarem esse serviço especial de amor. Vocês mostram que em tudo são mais ricos do que os outros na fé, na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. E nesse novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros. Não estou querendo mandar em vocês. O que eu estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Minha opinião sobre o assunto é esta: é melhor para vocês que terminem agora o que começaram no ano passado. Vocês foram os primeiros, não somente a ajudar, mas também a querer ajudar. Portanto, continuem e completem o trabalho. Façam isso com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio, dando de acordo com o que têm. Porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês, já que agora vocês têm bastante, e é justo que ajudem os que estão necessitados. Em alguma outra ocasião, se vocês precisarem e eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los. Assim, todos
são tratados com igualdade. Como dizem as Escrituras, ao que muito pegou, nada sobrou. E ao que pouco pegou, nada faltou. Amém? Essa é uma carta para a igreja de Corinto. Aqui o apóstolo Paulo ele está falando, houve uma época que essa igreja, ela era pobre financeiramente. Ela não tinha condições de ofertar, de ajudar a obra do Senhor. Mas eles insistiram. Paulo olhava, não, mas vocês não. Não, nós queremos. Eles insistiram em ofertar, eles insistiram em ajudar a obra do Senhor, no crescimento da obra do Senhor. E aqui, depois, pro finalzinho aqui que eu acabei de terminar de ler, ele falou assim, agora, vocês têm o bastante. Repare, antigamente, não tinha. E eles faziam por questão ajudar. Não tinha, tinha pouco, mas mesmo no pouco, eles ajudaram a obra do Senhor. E depois, eles cresceram. Ficou ricos. Dê um glória a Deus, irmãos. Eles ficaram ricos. E aí Paulo fala, agora vocês também têm o bastante. Para vocês também ajudar. Igual aqui, ele fala, olha, isso aqui me pegou, irmãos, de um jeito, olha só. No versículo 12. Porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Deus ele não vai pedir para você se você não tem. Senhor, eu não tenho. Filho, fique em paz. Ele só vai pedir se você tiver. Porque se você tiver, eu tenho certeza que você vai estar bem abastecido. Amém? E para terminar, queridos, esta palavra, eu também quero ler mais alguns versículos que diz assim. Deus é Deus que dá a semente para semear e o pão para comer. Também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Quem está precisando de semente aí? Só a Tayana. Ele dá. A palavra do Senhor está dizendo que é Ele que dá. Presta atenção. É Deus que dá a semente para semear e o pão para comer. Também dará a vocês toda a semente que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam. Quem vai fazer crescer? Deus. E deem uma grande colheita, ô glória, como resultado da generosidade de vocês. É a palavra do Senhor dizendo, Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta de vocês. Estão mandando por meio de nós. Amém? E aqui também diz que o Senhor, Ele dá aquele que semeia. Amém? Tem uma outra passagem aqui. E o Senhor também fala assim, que Deus dá muito para quem semeia muito. Quem semeia pouco, Deus dá pouco. Quem semeia muito, Deus dá muito. Queridos, eu nem vou explicar por causa do nosso tempo. Eu acho que essa palavra foi bem clara. Amém? Fique de pé. Vamos ofertar na casa do Senhor nesta noite. Aleluia. Esta palavra é uma palavra... Você pode estar lendo na sua casa. Pastor, eu achei interessante essa palavra. Leia 2 Coríntios capítulo 8. Que vocês vão ver, irmãos, o que Deus fala através da palavra do Senhor sobre as ofertas, sobre os dízimos. Amém? E Ele vai abrir o nosso entendimento, Ele vai abrir o meu, como Ele abriu o meu entendimento, Ele também pode abrir o seu entendimento. E não vai ser eu que vou abrir o seu entendimento, mas vai ser a palavra do Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é bem clara quando ela fala sobre esse assunto. Aleluia! Espírito de Deus, Pai, eu quero abençoar, Senhor Jesus Cristo, agora os teus filhos, Senhor. Como a palavra do Senhor nos diz, antes vocês não tinham e mesmo assim vocês ajudavam. Antes vocês não conseguiam, mas mesmo assim vocês faziam de tudo, insistiam em ajudar.
Vai chegar uma hora, que os teus celeiros vão ser cheios, que as suas colheitas vão ser grandes, que grandes colheitas vocês colherão. E o Senhor é aquele que faz crescer a semente, é aquele que faz crescer, é aquele que faz germinar, é aquele que faz, e é Ele que vai fazer na tua casa, é Ele que vai fazer na sua vida, é o Senhor que dá o crescimento. E eu digo nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe os frutos dos teus trabalhos, que o Senhor abençoe os frutos das tuas mãos, que haja abundância, que haja abundância na tua vida, que haja prosperidade na tua casa, que nunca falte o pão no alimento na tua mesa, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua oferta, eu abençoo a sua semente nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. mesmo que bradar do alto, não tem
em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus, Ele já tem a provisão necessária. Ele já providenciou aquilo que você está precisando. Ele já providenciou. Ele já preparou para você. Antes de Deus criar o homem, primeiro Ele criou a terra. Você não entendeu? Antes de Deus criar o homem, Ele já criou a terra. Isso significa que antes que você está necessitando, Ele já providenciou aquilo que você precisa. Já está nas mãos do Senhor. Já está nas mãos do Senhor. Ele é aquele que acalma o vento. Ele é aquele que acalma a tempestade. Ele é aquele que faz o leão jejuar. Esse é o nosso Deus. Ele continua sendo o ontem, o hoje e Ele será eternamente. O nosso Deus não mudou. Ele não mudou. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei qual é o milagre que você está procurando, mas eu tenho a certeza que esse é o Deus que pode resolver o teu problema. Esse é o Deus que pode fazer um milagre. Esse é o Deus que pode fazer o impossível para a sua vida. Aleluia. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Creia. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 8. Aliás, queridos, senta um pouquinho aí. Eu quero chamar aqui na frente, eu esqueci. Nós vamos chamar aqui na frente aqui o Dal, Rosângela. Chega aqui, por favor. Para quem não conhece, ainda são filhos do Sidney e da irmã Marilza. Amém? E já estão congregando aqui já tem algum tempo. E casaram, né? Fazia tempo que eles queriam estar aqui, membro da igreja, mas falou, pastor, só quando casar. Eu falei, amém. Amém. E para estar, né, ligado à igreja, casaram. E hoje nós temos um prazer muito grande de estar recebendo vocês aqui como membros dessa família. A igreja concorda com isso? Amém? Amém. Vamos orar por eles? Vamos estender. Eu quero primeiro falar para vocês que vocês ganharam uma família, ganharam um pastor, né? Para quando precisarem, tempos bons e difíceis também, para a gente estar junto, caminhando o tempo todo, tá? Conta com a gente. Tem o nosso telefone, liga qualquer hora, qualquer momento, não só para mim, mas para essa família aqui também, que ama e quer cuidar de vocês também, viu? Vamos estender nossas mãos, vamos abençoar. Senhor, nós queremos abençoar os teus filhos com toda sorte de bênção. Acreditamos num princípio da tua palavra, onde o Senhor pediu para que Pedro terminasse aquilo que o Senhor
aquilo que o Senhor tinha começado, que foi a juntar um grande número de pessoas, e de repente o Senhor chegou para Pedro e disse: Pedro, organiza esse grupo, organiza essa igreja, edifica essa igreja. E o Senhor ainda deu uma autoridade para essa igreja, dizendo que tudo que a igreja ligasse na terra seria ligado no céu, e tudo que desligasse da terra seria desligado no céu. E como igreja, papai querido, usando a tua palavra, nós ligamos, ó Deus, a vida dos teus filhos, ó Deus, aqui na terra, para que também os nomes deles sejam ligados no céu. Profeticamente nós pedimos que haja transferência de poder, de unção, que os habilita, Senhor amado, a viver a graça do Senhor sobre essa terra, que os dons e as habilidades dos teus filhos possam aflorar, ó Deus, para ser útil na casa do Senhor, e que essa igreja, essa família, possa ser bênção no amadurecimento, na edificação da fé dos teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o Senhor. Sejam muito bem-vindos a essa família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero chamar aqui também a Patrícia. Pode sentar, igreja, por favor. A Patrícia, o irmão Márcio. Nós conhecemos ela casada, e depois a gente sabe que aconteceu algumas coisas, né, difíceis no casamento dela. E aprove a Deus dar a chance do recomeço. Né? Amém? E hoje, não sei se foi hoje que vocês noivaram, e nós vamos estar aqui abençoando o noivado. A gente sabe que não é um casamento, né? A gente sabe disso, que não é um casamento. O noivado é aquele momento onde a gente faz compromisso um com o outro, um compromisso de ser mais sincero do que ainda no namoro, para quando a pessoa casar com a gente, já não ter nenhum tipo de surpresa, já saber das nossas mazelas, dos nossos pontos difíceis, né? E aquela pessoa fala: não, eu amo o suficiente a ponto de suportar, né, qualquer tipo de dificuldade. Então, não é vergonhoso, por exemplo, romper o noivado, porque o noivado é esse compromisso de ser verdadeiros, para que possam ver se é isso mesmo, né? Mas a ideia é que dê certo, é que flua, que continue, né? Vamos orar, igreja? Vamos orar por esse casal. Pode ficar assim, que eu quero abençoar a mão de vocês aqui. Essa mão aqui é? Essas duas, né? Senhor, eu quero pedir a graça do Senhor, o favor do Senhor sobre esse casal, que se uniram, se conheceram, e tem se dedicado um ao outro cada dia mais, ao ponto, Senhor amado, de fazer um vínculo um com o outro. Um vínculo, Senhor amado, de futuramente casarem, formarem família. E que o Senhor coloque as tuas mãos, porque a família, quem instruiu foi o Senhor, quem constituiu foi o Senhor. Eu sei, Senhor amado, que o Senhor é Deus de recomeços, e o Senhor pode fazer novas histórias na vida dos teus filhos, dar uma nova chance, como pode fazer, Senhor amado, na vida de todos aqueles que estão aqui nessa igreja, que precisa de um novo recomeço. O Senhor também pode fazer na vida, Senhor amado, dos teus filhos. Que o Senhor abençoe essa aliança, e que cumpra, Senhor amado, nessa aliança a sua vontade. Que se porventura o inimigo se levantar, ou pessoas se levantarem, mas que não é da sua vontade, Senhor, nós repreendemos toda a fúria do diabo e toda a fúria humana, e que prevaleça sobre eles a sua vontade. Como igreja, nós abençoamos os teus filhos, que se porventura tiver algum impedimento, que possa ser rompido, e que a vontade do Senhor permaneça sobre a vida dos teus filhos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Deus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Como é que é o nome dela mesmo? Idelma. Queridos, a mãe do Márcio está na UTI. Amém? E a Patrícia acabou de pedir para a gente orar. Tem também a mãe do Claudeir, que também descobriu possivelmente um câncer. E pela primeira vez eu tenho visto esse homem sem o sorriso dele. Não tem, né? Mas vamos orar para essas duas pessoas. Né? Deus é Deus que tira pessoas da UTI. Aqui, ó. Essa aqui sabe o que é estar na UTI. Né? Quantos dias, Patrícia? 21 dias na UTI desenganada, né, onde os médicos dizem que não tinha mais jeito. Voltou, está viva,
ainda vai casar de novo, olha que benção. Amém? Então, Deus pode tirar, né? Como é que ele falou o nome? A Idelma da UTI também pode tocar na mãe do Claudeir, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos levantar um clamor pela vida da irmã Idelma e também sobre a mãe do Claudeir. O Senhor é Deus de cura, o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus que faz coisas impossíveis. Por isso, Deus, nós apresentamos a vida das tuas filhas diante do Senhor, que um anjo da sua parte possa encontrá-las agora. Visita a Idelma agora, Senhor amado, nesse leito aonde ela estiver. Ó Deus, e toca no corpo da tua filha agora, e arranca toda a enfermidade, e arranca todo o mal agora, todo o espírito de morte nós repreendemos, e pedimos a mão do Senhor sobre ela, assim também como as mãos do Senhor sobre a vida da mãe do Claudeir, e que haja testemunho, que haja milagres para ser contado, para a honra e glória do teu santo nome, Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Agora sim, vamos ler, queridos, então, em Lucas capítulo 8, versículo 26. Lucas capítulo 8, versículo 26. Enquanto você vai achando aí, vamos fazer mais uma oração? Amém? Crente gosta de orar. Senhor, nós entramos na sua presença mais uma vez, agora, pedindo que o Senhor fale conosco, através da sua palavra. Senhor, que não seja a palavra de um homem, mas que seja a palavra dos céus, palavra descortinada, palavra revelada, palavra inspirada pelo Senhor. Senhor amado, que essas palavras venham a fazer sentido com a nossa vida, com a nossa realidade. Ó Deus, que essas palavras que vêm do seu trono possam gerar, ó Deus, inconformidade, confronto, inspiração. Deus, que as tuas palavras, Senhor amado, possam gerar em nós uma nova mentalidade, uma nova postura, uma nova conduta. Que as tuas palavras, Senhor amado, possam gerar em nós milagres, transformação, restauração, modificação. Senhor amado, que através das tuas palavras a gente possa perceber o agir, o fluir, o Espírito do Senhor sobre nossas vidas, sobre, ó Deus, aquilo que gera inquietude em nós, que nós possamos ver a mão do Senhor, o agir do Senhor, o toque do Senhor, o braço forte do Senhor, agindo sobre nossa vida, Pai. Senhor, toda obra do maligno, toda obra infrutuosa de Satanás, que possa estar sobre o corpo dessa pessoa, sobre a mente dessa pessoa, eu repreendo agora e dou uma ordem no mundo espiritual. Maligno, pega tudo que você tem colocado sobre essa pessoa e desapareça desse lugar, desapareça desse corpo em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade de fluir, de mover, de trabalhar, de operar nesse lugar, a sua plena vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Essa palavra, ela fala para mim sobre restituição. Amém. Que o nosso Deus, Ele é Deus de restituição. Porque nós vamos ver que no mundo que nós vivemos, existem duas atmosferas. Aqui a gente pode ver, o que a gente pode apalpar, o que a gente pode perceber com os nossos olhos comuns e naturais. Mas também, no mundo em que nós vivemos, existe um mundo metafísico, um mundo espiritual, que nós não vemos e nós não podemos tocar. E tem muita coisa que acontece na nossa vida que não é no campo natural, mas é no campo sobrenatural. E a igreja, principalmente nessa geração que nós estamos vivendo, precisa tirar o véu e descortinar essa realidade, que o diabo ainda é diabo, e que os demônios não morreram, e que eles continuam sendo demônios. Tinha uma outra roupagem alguns anos atrás, mas continua sendo demônios, e as atuações deles continuam sendo as mesmas. Eles continuam trabalhando. E nós vamos perceber aqui um homem que foi afetado por espíritos imundos.
que foi alvo de espíritos imundos. Então nós precisamos saber que nós não podemos subestimar o diabo. Nós não podemos não pensar no maligno e achar que por não pensar ou por subestimar ele vai parar de existir e vai parar de trabalhar. Amém, irmãos? Como pastor, eu percebi que o diabo não gosta de ser visto. O diabo não gosta de ser lembrado. O diabo, ele quer ficar em um lugar onde ele não é encontrado. Ele quer atuar dentro das nossas casas, ele quer atuar na nossa área financeira, ele quer trabalhar em nossa vida, mas ele não quer ser percebido. Eu me lembro de um acontecimento que eu já falei aqui algumas vezes na igreja, e sempre quando eu vou pregar essa palavra, eu me lembro desse ato. Um dia, aconselhando um casal, e eu percebi muita briga, muita confusão dentro desse casal. Mas quando eu coloquei as mãos sobre a vida da mulher, ela então começou a ficar possessa. Eu vi o espírito imundo e eu retirei a minha mão. Uma mesa de vidro, eu falei, não posso quebrar, né? Eu já tive outras experiências, onde fui expulsar um demônio e a pessoa meteu o pé no meu rack, que era tampa de vidro, e eu perdi o vidro do rack. Eu falei, não vou perder o vidro da minha mesa. Retirei a mão e disse assim, irmã, há um espírito imundo na sua vida, e agora está explicado por que essa vontade de ir embora, por que essa revolta, por que você está agindo dessa forma. E ela disse, não, pastor, na minha vida não tem demônio não. Eu disse, tem. Ela disse, não tem. Eu falei, então tá, vou orar por você. Eu disse, Deus, abra a visão dessa mulher. Quando o demônio aparecer para ela, ela não vai ver mais como ele se apresenta, mas ela vai ver ele do jeito que ele é. E eu disse assim, se você vê o demônio, não se apavore, porque o demônio já está na sua vida. Não vai ficar nem mais fraco e nem mais forte se você o vê-lo. Então, se você vê, você simplesmente diz, em nome de Jesus, eu te repreendo. Em nome de Jesus, eu falei mais ou menos isso. Beleza. O casal foi embora, foram dormir. Cedinho, acho que 5 horas da manhã. O homem, né, o marido, ele viu, tipo um duendezinho, agarrando no pescoço, sentado no peito e agarrando na garganta dele, entende? E ele lembrou da palavra do pastor, e ele disse, em nome de Jesus, sai, só que ele não conseguia se mexer, e ele ali naquela luta espiritual, ele disse, em nome de Jesus, sai, e de repente saiu o demônio, mas quando ele olha para o lado, a esposa estava tentando acordar, estava se batendo, ela estava tendo o mesmo sonho, com o mesmo, tipo um duendezinho, e aí, ele pega e chacoalha ela, e ela acorda. E de repente eles olham no quarto, um homem de preto, chapéu preto, se eu não me falha a memória. Quando deu 7 horas da manhã, quem estava em casa? Casal, cedo. Pastor, nós vimos o demônio, vai lá em casa ungir e tal. Eu disse, gente, não se apavora não, vocês estavam morando com eles faz tempo. Só não sabia. Vocês entendem, igreja? A gente ri porque, né? Que não é vocês, né? Ou vocês estão rindo, mas nem sabem que tem um lá. Misericórdia, né, irmã? Querido, misericórdia mesmo. Misericórdia mesmo. Mas tem gente que está vendo vulto, tem gente que está tendo pesadelo toda noite, tem gente que está tendo insônia, tem gente que está cheio de enfermidade, tem gente que está todo oprimido, mas está todo dia dentro da igreja. Né? Quando o pastor fala, isso está amarrado, pastor. E tudo que o diabo quer é isso, que você pensa, não tem demônio, não tem espírito, não tem opressão na minha casa. Eu sou crente, eu estou todo domingo na igreja, tem 15 anos que eu sei, eu já li a Bíblia toda, e eu ainda tenho até ministério na igreja. Ó, o diabo vai respeitar ministério, irmão. O diabo vai respeitar a gente para a igreja. O diabo entra dentro da igreja, no coro de algumas pessoas, é claro. Você está entendendo? Não estou querendo aqui
supervalorizar o diabo. Amém? Crente não supervaloriza o diabo. Crente quer o diabo debaixo dos pés. Mas se tem uma coisa que crente não pode ser, é ignorante. Nós precisamos saber que isso é real. Entende? E que tem muitas vezes que nós precisamos revoltar dentro da nossa casa e dizer: epa, peraí, eu já conheço o que está acontecendo aqui. Isso aqui não é o Espírito Santo, não. Isso aqui é obra do diabo. Ei, pode pegar sua mala e sair da minha casa agora. Você pega, você vê o seu marido, você vê alguém agindo de forma estranha do nada, e você fala: você vai brigar com o seu esposo, vai brigar com a sua esposa, vai mandar seu filho para fora de casa, e a Bíblia diz: nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e dominadores. Amém, irmãos? Muitas vezes nós precisamos ser crente. Quem falou aí? Amém. Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém. Deus vai te dar sabedoria, irmã. Então, queridos, o diabo ele é sutil, paciente. O diabo ele investe tempo. Tem vez que o diabo fica 100 anos dentro de uma família, passando de pai para filhos e vai embora. Pastor, como é que você sabe? Porque o pai morreu matado, o avô morreu matado, o filho morreu matado. Porque o pai morreu na bebida, o filho morreu na bebida, e o outro que já nasceu do filho, o neto já está na bebida. Amém? Então tem pessoas, tem famílias que já o diabo está lá escondido há muitos anos. Amém, igreja? E eu quero dizer para você que hoje eu não vim aqui trazer medo, não vim trazer temor, eu vim trazer luz. Olha que luz bonita que está aqui nessa igreja hoje. Muitas vezes, se você tem a sua cozinha suja, cadê? Quem foi que entrou no meu carro ontem? A Elisandra e a amiga dela. Aí eu tive que acender a luz do carro para alguma coisa, já tirei. Eu falei assim: o carro está sujo, não quero que vocês vejam a sujeira. De noite dá para esconder, né? Muitas vezes a gente quer esconder a sujeira apagando a luz. Sim ou não? Mas adianta nada. A luz, quando nós acendeu, quando amanhecer o dia, vai ficar tudo claro. E a gente vai perceber que o mal está instalado. O inimigo está por ali. E é interessante que é fácil de você perceber que o maligno, ele está atuante. Porque existe alguns pensamentos, existe alguns princípios que o inimigo não abre mão do lugar onde ele está. Por exemplo, este homem, a Bíblia disse que um espírito o dominava e esse espírito o levava para o sepulcro. Levava esse homem para o sepulcro, para um lugar deserto, e ali estava cheio de gente. É isso que fala lá? Não, irmãos. A Bíblia fala que o diabo vinha sobre ele, pegava ele e levava ele para o deserto. E ali ele ficava no deserto, e no deserto ele caçava sepulcros para ser a sua casa. Então esse texto mostra que o diabo conseguiu tirar o cara de dentro da casa dele. Amém? Então esses sentimentos de eu vou embora, eu vou abrir mão, eu não aguento mais, eu não suporto mais, não dá mais. Nós precisamos perceber que isto é perfil maligno. O diabo existe? Se ele existe, ele influencia, ele traz princípios. Amém? E esses sentimentos de eu vou sumir, eu vou desaparecer. A minha mãe caiu endemoniada há 7 anos, quem já ouviu falar isso aí? 7 anos, e toda vez que ela estava atacada, vinha um sentimento nela, que ela dizia: eu vou sumir, eu vou desaparecer, eu quero abrir o chão e entrar dentro, eu quero sumir, eu quero desaparecer. Ela não falava outra coisa, a não ser esse tipo de coisa. Amém? Nem tudo é depressão, muitas coisas é opressão. Fala assim comigo: nem tudo é depressão. Muitas coisas é opressão. Amém? Tem muita gente numa sala do psicólogo tratando de depressão,
enquanto é o diabo que está lutando contra essa pessoa. E o psicólogo não vai usar o nome de Jesus. Por isso, só vai massagear o ego. Amém? Nada contra os psicólogos, né? Minha vontade é fazer um curso de psicologia. Nada contra. Mas tem coisas que a gente tem que ir na raiz. Amém? Nós temos que lutar contra o diabo e as suas armadilhas. E sabe o que é interessante? Quando Jesus entra nessa história, quando Jesus encontra esse homem, Jesus vem cheio do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus e o Espírito do diabo, ambos são espíritos. Sim ou não? Deus é Espírito e o diabo também é Espírito. Mas o espírito do diabo se manifesta de uma forma, mas o Espírito de Deus se manifesta de outra. Quando Jesus entrou, a palavra do Senhor falou que Jesus chegou para aquele homem e disse: agora, volta para sua casa. Era para ter dado um glória a Deus aí, irmãos. O diabo rouba-nos a nossa essência. O diabo rouba-nos do lugar que o Senhor quer, que o Senhor nos implantou. O diabo rouba-nos do lugar que o Senhor preparou para nos abençoar. E de repente, quando o Senhor vem, Ele nos recoloca em um ambiente onde o favor dEle desce, onde o favor dEle nos alcança, na geografia certa. Amém? Eu sei que Deus não precisa de geografia para abençoar, mas tem vezes que Ele quer a gente ali, naquele ambiente. Amém, irmãos? Deus é bom, Deus é bom. O diabo tirou a casa, o diabo tirou a moral, o diabo tirou a honra, o diabo tirou tudo desse homem, sim ou não? Sim. A Bíblia chama esse homem de endemoniado. Demoniado é ninhos de demônios. Entendeu? Ninhos de demônios. O diabo, a Bíblia não chama esse homem por Lucas, Mateus. Não, esse homem já tinha se propagado a história desse homem, que ninguém mais sabia qual era o nome dele. Quem era esse homem? Será que é o filho? Não, é o endemoniado. O povo temia esse homem, porque o povo pegava algemas de ferro e amarrava os pés e as mãos. Amém? E vinha uma força sobre-humana e quebrava tudo aquilo e levava ele para o deserto. Então, esse homem ele era conhecido como endemoniado. E eu quero dizer para você que muitas vezes o diabo ele vai tentar mexer justamente na nossa identidade. Quem eu sou? Bate a mão assim. Bate aí, mano. Está parecendo som de chuva aí já. Quem eu sou? Nem quem eu sou? Tem muita gente dizendo assim: eu sou um depressivo, eu sou uma pessoa amargurada, eu sou uma pessoa que não suporto, eu sou uma pessoa irritante, eu sou uma pessoa grossa, eu sou um caloteiro, eu sou um adúltero, eu sou um pornográfico, eu sou um viciado. Entende? Porque quando as pessoas se dirigem a ele, o que as pessoas falam? Lá vem o traíra, lá vem o nó cego, lá vem a fulana, lá vem o ciclano. Não é isso? Sim ou não, igreja? Eu estou falando alguma coisa doida aqui. E sabe o que é interessante? Tudo que o diabo quer fazer é matar a nossa identidade, é destruir a nossa identidade. Ele quer trocar de verdade quem nós somos, porque um dia o diabo lá na sua maior glória, que o Senhor tinha feito ele com honras e glórias e poderes, o diabo colocou no seu coração dizendo assim: um dia eu vou ser semelhante a esse Deus. Aí o Senhor falou: o quê? Semelhante a mim? Não, você não. E aí ele já tinha fomentado uma terça parte dos anjos. Alguém sabe da história? Aí Deus amaldiçoa ele, tira a glória dele e manda ele, para o inferno. E agora Deus desce à terra, cria todas as coisas em 5 dias, sim ou não? Mas quando dá no 7, o Senhor fala: peraí. No 6º, o Senhor fala assim: peraí, o que eu vou fazer agora não dá para ser feito só em palavras. Vou descer à terra.
Aí o Senhor desce à terra e lambuza a mão num barro e fala bem assim, porque o que eu vou fazer agora vai ter a minha imagem e vai ser a minha semelhança. Ah, irmão, talvez você não entendeu. Tudo aquilo que o diabo queria ser, viver, nós somos e podemos viver. Essa é a minha identidade, essa é a sua identidade. É por isso que o diabo quer colocar títulos, é por isso que o diabo quer colocar valores, é por isso que o diabo quer colocar princípios totalmente distorcidos na nossa vida, para que a gente olhe para o espelho e se veja um nada, para que a gente se olhe no espelho e se veja uma derrota em nós. E a briga do Espírito Santo é fazer com que a gente entenda quem nós somos em Deus. Irmão, se eu entender que quem eu sou em Deus, que eu sou um filho amado, querido, valorizado, que eu sou feito à imagem e à semelhança do Senhor, não importa se a minha casa não estiver bem, não importa se meu casamento não estiver bem, não importa se as minhas finanças não estiver bem, eu sei quem eu sou. Amém? Eu sei que eu fui feito por Deus, para Deus, e sou igual a Deus. Não sou igual ao diabo. O diabo transfere a identidade dele para mim, e eu ainda acredito nisso. É mais ou menos isso que está acontecendo. Acreditando no mentiroso. Amém? Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para falar para você que você pode estar passando por um período, que talvez você está vivendo em um período de erros, de falhas, de tropeços, mas quando Deus te vê, é como uma moeda de R$1. Às vezes ela fica perdida, e de repente você varrendo a casa, você acha aquela moeda, sim ou não? Está suja, mas vale quanto? Entendeu? Passa 2 anos, você pega lá, vale quanto? É R$1. Ela continua com o mesmo valor, independente do nível da sujeira, independente do nível das complexidades que você possa estar enfrentando ou enfrentou em algum momento da sua história. Você precisa saber que tem uma imagem em você e que continua tendo o mesmo valor no reino espiritual. E deixa eu falar, se você está dentro dessa igreja e fala assim, pastor, o senhor fala isso porque o senhor não conhece a minha vida e não sabe quanto eu sou bombardeado, quanto que as coisas na minha vida dão tão ruim. Eu vou dizer para você, se você está passando por fases dessa forma, é porque de alguma forma Deus vê em você alguma coisa tão grande que o diabo também já viu, e ele fala, eu tenho que manter essa pessoa no chão, porque se levantar, a glória de Deus será grande sobre essa pessoa. Ah, irmão, às vezes a gente tem aquela impressão de que se a pessoa está oprimida, se a pessoa está recebendo opressão, se a pessoa está isso, se a pessoa está aquilo outro, essa pessoa não é um qualquer. Mas é o contrário, o diabo não vai investir, não vai mandar legiões, potestades sobre alguém insignificante. Um dia meu avô falou assim, vou fazer um pacto com o diabo. Meu avô bebia uma cachaça terrível. Aí o diabo apareceu para ele e falou assim, você eu não quero não. Tem gente que o diabo não quer. Eu estou falando verdade. Graças a Deus que o diabo não quis, Deus quis, amém, irmão? Deus quer até aqueles que o diabo não quer. Amém? Muitas vezes o diabo está ali, irmãos, oprimindo, destruindo, acabando. Sabe, Marli? É porque é muito precioso. Porque se não fosse o diabo, nem olhava para ele, deixava para lá. Amém? O que temos de mais importante na nossa vida, irmãos, é saber quem nós somos. Se um dia você perder esse entendimento de quem você é, você está desconectado de todo o propósito pelo qual Deus te fez. E sem sombra de dúvidas, tem uma coisa que você não vai, é para o céu. Se você se desconectar da sua verdadeira identidade, é impossível você entrar no céu. Só entra no céu quem sabe quem é. Sou filho. A Bíblia diz que a herança da vida eterna é somente para filhos. Então se você bate no seu coração e fala assim, eu não sou filho de Deus não, porque a minha vida, o que eu faço, o que eu penso, o que eu fiz, quem sou eu para dizer que sou filho de Deus? Então você está no lugar certo. Então você veio no dia certo.
Porque hoje o Senhor tem uma palavra para comunicar para você. Você é meu filho e minha filha. A mensagem do Senhor, ela se resume nisso. Toda a Bíblia se resume nisso. De nós descobrirmos quem nós somos em Deus. Amém? A Bíblia fala que este homem já estava há muito tempo. Fala comigo, muito tempo. Aqui mora um problema. Porque o crente peca. Esse pastor que está aqui peca. Você peca, eu peco, tu peca, nós pecamos, vós pescar não. Pecais. Eu pequei essa semana. Você pecou essa semana? Se tu falar que não pecou, já pecou. Oi, pastor, você está dizendo no altar que pecou. E se eu falar que não pequei, pequei de novo? Aí, melhor falar que pecou do que dizer que não pecou e pecar a segunda vez. Sim ou não, igreja? Então, muitas vezes quem está fora da igreja, por a gente falar sobre santidade, pureza, retidão, justiça, né, que são as bases do evangelho, pensa que cristão não pode pecar. Mas é porque fica só nesse entendimento. Falta completar ainda. A lição não acabou por aqui. Amém? Se você for só em um dia na aula, você vai aprender que as bases, né, de Deus é justiça, santidade e pureza. Mas se você continuar indo na aula, você vai perceber também que é graça, favor, perdão, misericórdia. Então o crente, ele vai pecar. Só que quando o crente peca, ele fica desesperado. Quando o crente peca, perde a paz. Quando o crente peca, ele fica inconformado. Quando o crente peca, ele fica, está faltando alguma coisa na minha vida, ele perde a paz, entendeu? E aí ele não consegue ficar por muito tempo naquele pecado. Logo ele se quebranta, ele se humilha, ele chega diante de Deus: Pai, perdoa os meus pecados. Então o crente não vive no pecado, o crente peca. O crente não tem autorização para pecar, mas o crente peca. Amém? Mas o crente não suporta viver com o pecado. Porque ele entende que o pecado separa do seu bem maior, da sua maior paixão, que é Deus. Sim ou não, igreja? Se o pecado me faz dar um passo para trás e tudo que eu quero está na minha frente, então quando eu dou um passo para trás, eu falo: não, peraí, eu estou no alvo errado, eu estou no caminho errado. Então eu volto, me arrependo, me humilho. Só que o problema é quando há muito tempo. Entende? É quando nós estamos vivendo há muito tempo longe, muito tempo fazendo a mesma coisa. Porque daí a gente vai entrar na transgressão, né? Que é quando a pessoa conhece a verdade e de forma consciente da verdade, ele está tão vislumbrado pelo pecado ou pelo mal, que ele entra mesmo assim, mesmo sabendo, e depois aquilo ali já não mais incomoda a sua mente, já não incomoda mais seu coração, ele se familiariza com aquilo e fala: acho que esse pecadinho aqui não tem nada não, não tem problema não, eita, pecadinho danado de bom, entendeu? Só isso aqui não dá nada não, entendeu? Então ele vai se acostumando com o pecado, até que o pecado não incomode mais ele, entende? E é o que estava acontecendo com este homem. Nós sabemos que nem o mundo espiritual da parte de Deus e nem o mundo espiritual da parte do diabo pode agir na vida do ser humano se não houver um sim dentro do nosso livre-arbítrio. Deus, Ele quer fazer algo sobre a minha vida, mas se eu não disser um sim para Deus, Ele não faz, Ele me dá o livre-arbítrio. O diabo, ele quer fazer coisas na nossa vida, mas se eu não disser um sim para o diabo, ele também não faz sobre a minha vida. O mundo espiritual trabalha dentro da legalidade. Pegaram aí, irmãos? Se este homem estava há muito tempo endemoniado, há muito tempo ele estava dando liberdade e legalidade para o diabo.
Ninguém deu glória a Deus, está certo, não é para dar glória a Deus mesmo não. Ela é misericórdia. Então, queridos, há muito tempo ele estava assim. É algo que permanece na nossa vida por muito tempo, não é natural. Porque muitas vezes nós somos presos. Porque muitas vezes nós somos dominados. Então, quando eu perco o domínio sobre mim mesmo, então aí eu já tenho uma influência maligna. Eu posso estar debaixo de uma influência maligna. Vou contar aqui um sonho, nem sei que hora que é. Estou sem meu relógio. 8h30? Eita glória! Vocês me aguentam até 9 ainda? Um dia eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava na cidade, né, que eu vim, e eu era um limpador de fossa, veja só. Eu era um limpador de fossa e estava limpando a fossa da casa de uma irmã. Parece até que eu entendia das coisas, porque de repente aquela fossa começou a transbordar para cima e eu olhava e dizia assim: olha, a sua fossa não dá mais para ser consertada, tem muita massa. Vamos ter que quebrar essa laje, arrancar essa massa. Ó, entendido do negócio. E ela disse assim: se o meu marido souber disso, que quebrou isso aqui, quando ele chegar aqui e ver essa fossa aberta, ele vai pedir divórcio. E eu disse assim para ela: não tem jeito. De qualquer forma, ele vai ver que está transbordando, vamos ter que quebrar. Nisso, eu saía, entrava dentro da igreja lá de Ariquemes e orava pelo casal. Senhor, eu não aceito esse casal se separar. Eu não aceito. E vinha um monstro para cima de mim, aparecia dentro da igreja, e eu sozinho na igreja, e aparecia tipo um monstro. Só que esse monstro usava roupas íntimas de mulheres, né, sensual, muito alto. Só que eu não tinha medo, então eu ia para cima desse monstro, orando, e atravessava esse monstro. Quando eu acordei, no outro dia, eu entrei em contato com a irmã, e disse: irmã, Deus me mostrou algo ao seu respeito. E ela começou a chorar sem eu falar nada. E ela disse: pastor, eu falei: não me fala nada. Eu vou falar o meu sonho, se fazer sentido, eu entendo que é uma revelação de Deus. Se não fazer sentido para você, eu entendo que foi só um sonho de barriga cheia. Mas no meu sonho, Deus me mostrou que você estava traindo o seu marido, e que seu marido ia descobrir, e que ele ia pedir um divórcio. E que tudo isso estava acontecendo na sua vida por causa de um demônio chamado Pombagira. Vocês conseguiram entender isso no sonho? Alguém entendeu isso? Aí que ela caiu no choro, porque naquela semana o marido descobriu que ela estava com um camarada amigo de trabalho, e ele era policial. Ele pegou a arma, queria matar ela, queria se matar, e virou aquele piseiro. E aí eu liguei para ele e falei assim: ó, contei o sonho, e disse assim para ele: o culpado da sua esposa ter traído você é você é o culpado. Mas não, que ela sem caráter, isso, aquilo, outro. Eu falei: cara, o homem é o líder da família. Você saiu da igreja e tirou sua esposa e levou ela para ambientes onde deu legalidade para um demônio chamado Pombagira entrar no seu corpo. E agora o que ela fez não foi baseado, ela por si só não faria isso. Deus me mostrou em sonho, eu lutando contra um espírito de Pombagira. O que quer dizer isso? Este homem aqui, a Bíblia disse que o demônio apoderava, fala de poder. Entendeu? Esse demônio apoderava, poder. Ele vinha com maior força do que o homem. O homem não tinha força contra ele. Esse poder era tão forte que quando vinha sobre ele, não existia algemas de ferro que quebrasse, que não fosse quebrada. Ou seja, havia um poder sobre-humano, sobrenatural, sobre esse homem físico. Sim ou não? Esse homem físico fosse preso lá no seu estado comum, e ele falasse: vou quebrar essa algema. Quebraria? Sim ou não? Mas por causa do demônio que estava sobre ele, ele quebrava. Da mesma maneira que o demônio quebrava ferros no meio,
tanto das mãos quanto dos pés, o demônio no mesmo poder o conduzia. Irmão, sabe o que é conduzir? É pegar alguém, vem aqui, Claudei. Conduzir é pegar alguém e levar, meu irmão. A pessoa não está indo sozinha, não. Alguém está levando ele. Eu estou conduzindo o camarada. Ele não tá, é eu que estou instruindo. Entendeu? Eu já vou jogar ele logo no buraco aí, ó. Obrigado. É isso que o diabo estava fazendo. O diabo estava conduzindo este homem para dormir entre caveiras. Sepulcro, irmão. Tinha as rochas, eles usavam aquele lugar para deixar os mortos. E ele entrava dentro daquelas cavernas e dormia com caveiras. Não tinha sensatez, sim ou não? Deixando esposa, deixando filho, deixando parentes, deixando família. Ele não tinha vontade própria. Por isso que tem pessoas que acordam bebendo, acorda fumando, acorda traindo. E aí você fala, mas eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu tive coragem de falar isso. Eu não acredito que eu tive coragem de estar lá. Por exemplo, uma pessoa endemoniada, vou colocar aqui um pombagira, mas tem muitos espíritos. Uma pessoa de pombagira, ela fica encantada. Vou usar esse termo, cantada, enfeitiçada. O que significa? Que se ela passar por algum lugar, e ela olhar para alguém, para um homem, se for um homem, olhar para uma mulher, ainda que aquela mulher seja grande demais ou esteja acima da sua altura, entendeu? Sabe o que vai acontecer com essa mulher? Vai se apaixonar por esse cara. Se tem uma mulher toda granfina, tal, e de repente essa mulher olha para alguém desprezível, fraco, um mendigo, mas se aquele de mendigo tiver com um demônio, pombagira, aquela mulher vai olhar para aquele cara e vai dizer, meu príncipe, encantado. Aquela mulher vai ser, sabe, iludida por espíritos imundos. Está sendo um seminário isso aqui, não está não? O mundo real existe, irmãos. O mundo real existe e a Bíblia fala que o diabo conduzia esse homem para o sepulcro. Conduzia esse homem para o deserto. Por isso, muitas vezes, quando a pessoa está oprimida, quando tem um demônio oprimindo a vida dessa pessoa, uma das coisas que ele vai atingir primeiro é, para que ir para a igreja? Deixa eu me isolar aqui. Deixa eu estar sozinho aqui. Entendeu? Porque nesse meio aqui de glória, de presença de Deus, o diabo perde a força. Às vezes ele estava tendo força até agora há pouco, antes de sentar no culto, mas perdeu força. Porque você sai daqui ligado em Deus, conectado na presença do Senhor, cheio de uma porção da glória de Deus sobre a sua vida, cheio de entendimento. Opa, não te aceito mais aqui na minha vida não, Satanás. Eu te ordeno, bata em retirada. Amém, irmãos? Então, nós precisamos entender essas coisas. Para a gente terminar, aleluia. Sabe, o diabo, ele apodera da pessoa, ele conduz a pessoa e ele isola a pessoa. Fala assim comigo, isola. Por que o diabo isola? Porque a pessoa isolada, ela não tem suporte. A pessoa isolada, ela não tem socorro. A pessoa isolada, ela não pode ser ajudada. Entende? A pessoa isolada vai estar presa e não vai ter ninguém para ajudar ela. Então ela se isola. Se o diabo quer manter a pessoa presa, ela fala, não, vou tirar daqui, porque se eu manter ele no grupo, se eu manter perto da família, alguém vai ajudar. Se eu deixar ela ir na igreja, alguém vai orar por ela, ela vai ouvir a palavra, ela mesma vai orar. Então o diabo isola a pessoa. Aí às vezes você está lá em casa, na sua casa, dizendo assim, mas também aquele pastor prega ruim demais. Mas também aquele ministério de louvor, oh meu Deus do céu, tudo desafinado. Não, mas aqueles obreiros lá, me apertou minha mão, arrancou meu dedo fora. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer naquela igreja lá? Aquela irmã olhou meu pé. Que isso, tem que olhar para a minha cara.
Sim ou não? E vai ficar aqui na minha casa. Às vezes, queridos, é voz do diabo. Para manter você isolado. Para manter você em um lugar onde a graça do Senhor não vai conseguir te alcançar. Onde a mão do Senhor não vai te socorrer. Entende? Então, a gente precisa estar ciente dessas coisas. Como eu disse, eu não quero espiritualizar tudo, certo? Não quero espiritualizar tudo, mas o que eu estou falando aqui é verdade. Para a gente acabar aqui, vamos ficar de pé, em nome de Jesus. O sangue de Jesus, ele tem poder. O sangue de Jesus, ele é poderoso. Porque quando Jesus, ele entra na vida deste homem, ele manda sair. Quando Jesus vai perguntar qual o nome daquele demônio ou daquele homem, os demônios que estavam sobre ele, falou bem assim: eu sou legião. Ou seja, não é um demônio. Vocês compreendem a complexidade? Que às vezes tem demônio agindo na área financeira, travando tudo. Às vezes tem demônio fazendo você sentir desejos sexuais que não é normal, não faz parte do seu caráter, não tem a ver contigo. Às vezes o demônio está fazendo de você uma pessoa irritada, irada, explosiva, nervosa, difícil de relacionar, pessoas que ferem com facilidade as pessoas que estão do seu lado. Uma ira descomunal. Entende? Às vezes a pessoa está... Não é um demônio. São alguns agindo, interferindo, atrapalhando, atravessando a sua vida. Né? Te levando você a ter sentimentos por bebida, por drogas, por sei lá pelo quê. São sentimentos que não faz parte do seu caráter, não faz parte de você. Entende? Mas sabe o que é interessante? Que Jesus, para ele, tanto faz expulsar 1, expulsar 2, ou 20, ou 6 mil, né? Com a legião era 6 mil, se eu não me falha a memória. Olha o tanto que tinha, 6 mil. Para ele tanto faz, queridos, porque o nome dele está acima de todos os nomes. E a Bíblia diz que o Senhor colocou ele, sabe, em um trono acima de todas as potestades, ou seja, sobre todos os poderes que existem, tanto nos céus e na terra e no inferno. O nome do Senhor está acima de todos os poderes que você possa nomear, ou saber, ou nem saber. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Uma palavra do Senhor, uma oração sua, sem ninguém impor as mãos sobre você, todos os demônios têm que bater em retirada. A sua vida tem que dar certo. Você vai romper em nome de Jesus, porque o diabo só age na nossa vida enquanto somos ignorantes, enquanto nós não agimos, enquanto nós não nos posicionamos. Porque quando nós nos posicionamos, irmão, nem precisa colocar a mão sobre nossa cabeça. Em nome de Jesus, pela palavra nós falamos: eu não te aceito mais agindo na minha vida, eu não te aceito mais você me levar para um lugar, me tirar de um lugar, fazer de mim o que quer. Eu não sou boneco e nem boneca nas suas mãos, eu não sou fantoche nas suas mãos. Eu sou filho, eu sou filha, sou escolhido, sou chamado pelo Senhor. Quando nós nos posicionamos, o inimigo que todo dia entrava, que todo dia vinha, ele fala: opa, não posso mais entrar aqui. Sabe por quê? Já tem um dono, já tem um Senhor. Deus está movendo, o Espírito encheu a casa. Muitas vezes o demônio sai sem ninguém cair possesso, porque se enche da palavra, se enche da presença de Deus. A glória do Senhor desce no ambiente, desce sobre a sua casa. E é isso que o Senhor quer que você faça, que você reaja, que você fala: eu não quero ficar mais preso, eu não quero ficar com esse meu coração ruim, cheio de mágoa, de rancor, de ira. Eu não quero ficar mais com meu coração preso nessa bebida, nessa droga, nesse mal. Eu não quero mais para a minha vida. Eu quero viver a palavra, eu quero viver a presença do Senhor na minha vida. Aleluia. Jesus disse para aquele homem: volta para sua casa. Enquanto o diabo diz para ele: sai da sua casa, se isola,
enquanto entrou um espírito de loucura, ele ficou insano, ele ficou transtornado, ele ficou bipolar, ele ficou cheio de doenças mentais que os psiquiatras não conseguem resolver. Ou nesses dias de hoje aí, um cara desse não seria louco? Sabe o que a Bíblia diz? Que depois que Jesus expulsa o demônio, eles encontram o homem sentado do lado de Jesus, vestido. Lembra que há muitos anos ele ficava pelado? Está no texto? Despido. Agora ele estava sentado. Sabe o que significa sentado? É lugar de honra, é lugar de governo. Se senta na cadeira, no trono, é governo. Então ele tomou o governo de sua própria vida. E agora ele estava vestido. A vestimenta simboliza o quê? Pureza, santidade, honra. Sim ou não, igreja? É isso que o Senhor faz. E melhor, a palavra do Senhor disse que os homens olhavam para aquele homem, a cidade olhava para aquele homem e via ele em perfeito juízo. Fala comigo, perfeito juízo. Isso significa que aquela pessoa que faz tudo errado, agora vai começar a fazer as coisas e vai dar certo, porque ele está com perfeito juízo. Aquela pessoa que escolhia tudo errado, que decidia tudo errado, agora vai escolher certo, vai fazer tudo certo, porque ele está em perfeito juízo. Não tem nada induzindo, conduzindo, ele está em perfeito juízo. Aquela pessoa que era louca, transtornada, maluca, sabe, psicótica, agora vai estar em perfeito juízo. Aleluia. Aí o Senhor fala assim: volta para sua casa. Enquanto o diabo dizia: vai para o cemitério, se isola, aquele homem disse que ele volta para casa. E indo para casa, ele entra na cidade e começa a dizer: teve alguém que recuperou a minha mente, teve alguém que me fez pensar de verdade, teve alguém que me reconstruiu de volta, teve alguém que me fez pensar diferente. Eu sou uma nova criatura, não tenha mais medo de mim. Aleluia. Ele não se isolou, ele foi para o meio do povo. Embora indo para casa, a Bíblia diz que ele entrou para dentro da cidade e começou a dizer para todos o que tinha acontecido na vida dele. Aleluia. Você não vai precisar isolar-se. O Senhor vai te inserir, o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te dar uma mente sarada, um coração sarado, uma mente perfeita. E você vai ter algo que a sua cidade vai usufruir disto. Você terá um testemunho, você terá uma firmeza, você terá uma capacidade. Ah, meu irmão, eu estou falando pela palavra de Deus, eu estou falando pelo Espírito Santo do Senhor. O Senhor vai te recolocar, te reconduzir. O Senhor vai te restituir. O Senhor vai te restituir sua casa, sua família. O Senhor vai te colocar em um lugar de honra, um lugar de valor, um lugar que as pessoas olharão para você e falarão o que Deus fez com você. E você mesmo abrirá a sua boca e falará: ah, Deus fez por mim. Aleluia. Glória seja dado a Deus. Glória seja dado a Deus. Creia nisso e comece a orar agora em nome de Jesus. Comece a tomar posse. Agora é a parte mais importante. Até agora você viu o bolo sendo... Você viu o bolo no forno. Você viu o bolo ser aquecido pelo fogo. Você sentiu o cheiro do bolo. Mas se você não orar agora, se você não tomar posse disso, é a mesma coisa de não sentar à mesa e comer. Mas se você orar agora e dizer: Deus, eu acredito no Senhor, eu acredito na sua palavra, e eu decido viver o Senhor, eu decido viver a sua palavra, eu decido me entregar ao Senhor, eu decido fechar as portas. Não quero dar legalidade ao maligno, eu quero dar legalidade ao seu espírito. Aleluia. Comece a orar agora. Vamos adorar o Senhor. O inimigo tenta laços, embaraços, pra me envergonhar.
a palavra falou o seu coração, o braço forte é hora de você orar. do Senhor. É hora de você entrar no mundo espiritual. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba a muralha, da estéril faz mãe de filho, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento. Coloca a mão na sua cabeça. O diabo roubou os sonhos, roubou a casa. O diabo tirou aquele homem do céu por um período, porque ele não tinha o Espírito de Deus na vida dele, mas tinha ninhos de demônios sobre ele. O diabo tirou tudo dele, tudo, a moral, o caráter, tirou tudo dele. E Jesus, em um período tão curto de tempo, restituiu tudo. E as pessoas viram aquele homem sentado do lado de Jesus. Sentado é lugar de autoridade. Sentado é lugar de autoridade, de dignidade, de consciência. E eu vou orar por você agora no poder da palavra. Que o Senhor faça o mesmo na sua vida. Que o Senhor faça o mesmo na sua vida. Que Ele te recoloque no centro da vontade dEle. E que você volte. Se um dia você já esteve e sentiu a glória, já viu a presença dEle, que você volte. Que você volte a estar em um lugar de governo. E que o Senhor te dê uma mensagem. Que o Senhor te dê algo tão grande nessa noite, que você possa ser um destaque nessa cidade. Irmão, eu não estou falando de fama, eu não estou falando de vaidade, eu estou falando de honra que vem do céu. Eu estou falando não de uma promoção causada pelas mãos humanas, mas eu estou falando de uma promoção causada pelos céus, por Deus. Deus pegou um homem humilhado, acabado, sem perspectiva, arruinado, defamado, e fez dele um homem que tinha uma mensagem para a cidade. E eu quero orar por você. E se você acredita nisso, eu acredito que a partir de hoje você vai orar diferente, você vai falar diferente, você vai dizer a si mesmo diferente do que você dizia. Você não vai chamar mais a si mesmo pelo pecado ou pelo que as pessoas dizem ao seu respeito, mas você vai falar pelo que o Senhor te diz nessa noite. Você é imagem, criado por Ele para ser imagem e semelhança, para ser filho dEle. Você tem autoridade de filho, você tem moral de filho, você tem honra de filho, você tem graça de filho. Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o inimigo estava bloqueando sobre a vida dessa pessoa, toda a mentalidade errada,
todos os bloqueios que o inimigo colocou sobre essa pessoa, levando a fé da pessoa a morrer, acabar, fazendo com que essa pessoa não tenha a ousadia de entrar na sua presença e se sentir poderoso no Senhor. Senhor, nessa noite, ó Deus, vão sair daqui provando um outro tipo de poder, um poder que vem dos céus, um poder que vem do Espírito Santo, um poder que vem do trono do Senhor. Dê autoridade sobre todos os pensamentos, dê autoridade sobre todos os sentimentos, dê autoridade, Senhor amado, sobre todas as castas de demônios, em nome de Jesus. E nessa noite, eu te peço um trono para essa pessoa sentar. Eu te peço que o Senhor o recoloque em um lugar, Senhor, aonde ele consiga administrar e prosperar. Senhor, eu te peço que o Senhor coloque ele em um lugar, Senhor, aonde haja uma vestimenta do céu, uma capa, uma autoridade para fluir, uma autoridade para agir, uma autoridade para se mover. Senhor, dê uma mentalidade sã, perfeita, juízo perfeito, inteligência, um QI restaurado pelo Senhor. Cura o cérebro dessa pessoa, cura o corpo físico dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, que haja transferência de poder do céu sobre essa pessoa agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca nos teus filhos agora e deixa com que eles sintam que o Senhor está movendo, que o Senhor está trabalhando. Toca agora, Senhor, toca do alto da cabeça até as plantas dos pés, e restabeleça, recoloque essa pessoa no centro da sua vontade, um lugar onde eles colocam as mãos e prospera, um lugar onde as decisões são acertadas, um lugar, Senhor amado, onde as suas pisadas são firmes, um lugar onde o Senhor confirma as pisadas dos justos. Pai, em nome de Jesus, que eles saiam daqui autorizados nos céus para prosperar, para dar certo, em nome de Jesus. Amém. Vou fazer mais uma oração aqui agora. Nessa oração, você que está longe, você vai se entregar ao Senhor. Você que nunca aceitou Jesus, você vai entregar a sua vida para Jesus. Amém? Repete-se comigo: Deus, nessa noite, eu entrego a minha vida, eu faço uma aliança com o Senhor, eu me entrego de corpo, alma e espírito, e toda legalidade que eu já dei por inimigo até hoje, eu renuncio cada uma delas, e abro a porta da minha vida para a sua presença, para o teu Espírito. Me aceite como filho e filha, escreva meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu vou te servir. Amém. Quem precisava fazer essa oração nessa noite? Vou contar até 3. Você fala assim: pastor, eu precisava fazer essa oração nessa noite. Você vai erguer suas mãos para cima. 1, 2, 3. Você que sente que estava longe do caminho do Senhor e que precisava dessa aliança com o Senhor. Amém? Tem 2 pessoas aqui levantadas as mãos. Tem mais alguém? Pastor, eu entendo que eu precisava entregar minha vida para Jesus. Eu entendo que eu precisava me consertar com o Senhor Jesus. Eu entendo que se eu morresse, eu não iria para o céu. Tem mais pessoas que orou e que precisava fazer essa oração? Amém? Vem aqui, irmã. Vem aqui também, irmão. Em nome de Jesus. Bom, vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. São 2 almas se entregando para o Senhor. São 2 pessoas se rendendo a Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estender, a oração já foram feitas, mas como igreja nós vamos concordar com essas decisões. Vocês fizeram uma aliança com Cristo nessa noite. Cristo entrou na casa de vocês, na vida de vocês, na causa de vocês. Aleluia. Mais do que nunca, essa aliança, esse pacto foi visto pelo céu. Amém? Não é diante de homens, diante de igreja, mas é diante do Senhor.
essa chamada, quem tocou foi Deus. Amém? Já vieram tantas vezes aqui, mas hoje o Senhor tocou no coração de vocês. Vamos orar, igreja? Pai, nós concordamos com a oração que os teus filhos fizeram, e que comece aqui, Senhor amado, uma caminhada de vitórias, uma caminhada de conquistas. Que toda maldição, que toda opressão não tenha mais efeito sobre a vida dos teus filhos, mas que eles saiam daqui cheios do teu Espírito, cheios da sua palavra, cheios das promessas do Senhor, e que eles consigam viver, Senhor amado, o extraordinário do Senhor na vida deles. Em nome de Jesus, confirma a salvação, que só o Senhor pode fazer isso. Confirma no coração dos teus filhos, acrescentando a fé e a convicção, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.